Olá, graça e paz, estamos aqui para mais uma vez tratarmos de um assunto bíblico, teológico e polêmico. O tema do nosso vídeo de hoje é Abraão guardou o sábado. Queridos, é muito comum nós observarmos o adventismo do sétimo dia e também todas as religiões que são adeptas à guarda do sábado, dizer que nós, os cristãos, precisamos guardar o sábado porque ele é anterior à lei. E eles dizem que o próprio Abraão guardou o sábado. E nós precisamos fazer uma pergunta, mas está escrito no texto bíblico que Abraão guardou o sábado? Há algum versículo bíblico que confirme que Abraão, antes da lei, guardou o sábado? E para eles, há um versículo que explica ou que afirma que Abraão guardou o sábado. E o versículo que eles dizem que confirmam isso está em Gênesis capítulo 26, versículo 5, que nós vamos ler agora, que diz assim: Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandato, e os meus preceitos, e os meus estatutos, e as minhas leis. Com base neste versículo, o adventismo do sétimo dia e todas as religiões adeptas à guarda do sábado dizem que o sábado é anterior à lei e que Abraão, ele guardou o sábado com base neste versículo. Mas sejamos honestos, este versículo, em algum momento, ele cita Abraão guardando o sábado, ou ele cita como mandamento, como lei, como preceito antes da lei, a guarda do sábado aqui? A resposta é não. Não há menção da guarda do sábado por Abraão aqui em hipótese nenhuma. Por uma questão muito simples. As leis que o texto menciona aqui, os preceitos, os mandamentos, os estatutos, eles não estão se referindo aos 10 mandamentos, à lei de Moisés, aos quais, dentre eles, havia a guarda do sábado, porque a lei de Moisés, ela só veio 430 anos depois de Abraão. Então não podemos dizer que essas leis, esses estatutos, esses mandamentos e esses preceitos que Abraão obedeceu aqui, sejam aqueles que Moisés instituiu, uma vez que estas leis, elas só foram instituídas 430 anos depois de Abraão, conforme a palavra de Deus nos diz. Você pode abrir aí a sua Bíblia em Gálatas, capítulo de número 3, versículo 16 e 17, onde temos essa verdade. Veja, ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Não diz, e as posteridades como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua posteridade, que é Cristo. Mas digo isto, que tendo sido o testamento anteriormente confirmado por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não o invalida, de forma a abolir a promessa. Perceba que o apóstolo Paulo está dizendo claramente aqui que a lei, ela só veio 430 anos depois de Abraão. Então não podemos dizer, com base nesse texto de Gênesis 26, versículo 5, que Abraão guardou a lei, e esse guardar a lei incluía a guarda do sábado, uma vez que a lei, a qual incluía a guarda do sábado, só veio 430 anos depois de Abraão. Então nós já percebemos que esta afirmação dos adventistas do sétimo dia e dos adeptos à guarda do sábado, que Abraão, com base nesse versículo de Gênesis 26 e 5, guardou o sábado, é um argumento falho, é um argumento equivocado, porque não existia ainda a lei da guarda do sábado quando Abraão estava vivo, só veio 430 anos depois de Abraão. Então nós temos que fazer uma pergunta, mas que leis, que mandados, que ordenanças, que estatutos são estas que Deus disse que Abraão obedeceu? Em primeiro lugar, as leis, os estatutos, os preceitos, os mandados que Abraão obedeceu são aqueles que estão relatados no próprio livro de Gênesis, nos capítulos que contam a história do patriarca Abraão. E a primeira lei, o primeiro mandado, o primeiro preceito, o primeiro estatuto que Abraão obedeceu está em Gênesis 12, versículo 1 e Atos capítulo 7, dos versículos 1 a 4, que é a obediência de Abraão a Deus
quando o Senhor lhe pediu para que ele saísse da terra dos seus pais. É o famoso texto que diz: sai da tua terra e da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Essa era a lei, esse era o preceito, esse era o mandato e esse era o estatuto que Deus estava exigindo de Abraão, e Abraão prontamente obedeceu. Mas nós temos um segundo preceito, uma segunda lei, um segundo estatuto, mandato que Deus ordenou a Abraão e ele obedeceu, que está em Gênesis 17, versículos 1 e 2, que diz assim: sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Aqui está a segunda lei, mandato, preceito e estatuto que Abraão obedeceu, que era andar na presença de Deus e ser perfeito. Terceira lei, estatuto, ordenança e preceito que Deus ordenou a Abraão está em Gênesis, capítulo de número 17, dos versículos 9 a 11, que é a instituição da circuncisão. Abraão obedeceu ao Senhor quando o Senhor lhe pediu para que guardasse o concerto da circuncisão. Então, vá observando aí. Ele obedeceu às leis de Deus, os preceitos, os estatutos, quando Deus disse para ele sair da terra e da casa dos seus pais. Ele obedeceu à lei de andar na presença de Deus e ser perfeito, e ele obedeceu ao Senhor, guardando o concerto da circuncisão. Mas vamos mais. Está escrito também que Abraão obedeceu a Deus quando o Senhor lhe pediu para que ouvisse sua mulher, Sara, e mandasse Agar, serva de Sarai, embora da sua casa. Abraão também obedeceu esse preceito, essa lei. Isso está em Gênesis, capítulo de número 21, versículo de número 12. Veja a palavra. Porém Deus disse a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência. Deus disse a Abraão: ouça a voz da sua mulher e mande embora o menino e a sua mãe, a tua serva, a escrava, Agar. E Abraão prontamente obedeceu. Aqui é mais uma lei, mais um preceito, mais um estatuto que Abraão obedeceu. O que Abraão obedece mais? Abraão obedeceu a Deus quando o Senhor lhe pediu para que oferecesse seu filho Isaque em sacrifício. Isso está em Gênesis 22, versículo 2, que diz: toma agora o teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, a uma das montanhas que eu te direi. Nós observamos ao longo do texto que Abraão obedeceu esse mandamento, essa lei, esse preceito e esse estatuto. E por fim, Abraão obedeceu a Deus quando o Senhor lhe pediu para que permanecesse na terra que haveria de lhe indicar. Nós temos essa informação em Gênesis, capítulo de número 26, versículos 2 e 3, que diz assim: e apareceu o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser, peregrina nessa terra, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e à tua semente darei todas as terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. Então nós observamos aqui, queridos, que as leis que Abraão obedece são leis, são estatutos, são princípios relacionados no próprio texto bíblico que trata da história de Abraão. Em nenhuma dessas leis, em nenhum desses preceitos, em nenhum desses princípios, em nenhum desses estatutos que Deus ordena a Abraão, nós temos a guarda do sábado. Abraão não guardou o sábado porque a lei da guarda do sábado não estava em vigor nos tempos de Abraão. A lei da guarda do sábado só veio 430 anos depois de Abraão. Não tinha como Abraão guardar uma lei que não existia no seu tempo. Isso é um anacronismo, isso é um absurdo afirmar que Abraão guardava o sábado e que as leis mencionadas em Gênesis 26 e 5 incluíam a guarda do sábado, uma vez que essa lei não estava em vigor nos tempos de Abraão. Quais foram as leis que Abraão guardou?
ele obedeceu à voz do Senhor, a lei do Senhor, o mandamento do Senhor, quando disse: sai da tua terra e da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Abraão guardou isso. Abraão guardou a lei de andar na presença de Deus e ser perfeito. Abraão guardou a lei de guardar o concerto da circuncisão. Abraão guardou a lei de Deus, a ordenança que dizia para ele dar ouvidos a Sara, sua mulher, com relação à questão de Agar. Abraão guardou a lei de oferecer ali o seu filho em sacrifício a Deus, ainda que o próprio Deus no texto revela que não queria o filho, mas queria o próprio Abraão. E ele guardou a lei de permanecer na terra que Deus haveria de lhe indicar. Então, as leis que Abraão obedece, que são mencionadas em Gênesis 26 e 5, são as leis mencionadas na história de Abraão. Não fala da guarda do sábado em nenhum lugar, porque a guarda do sábado, a lei da guarda do sábado, não estava em vigor nos tempos de Abraão. Isso só veio 430 anos depois. Então, Abraão não guardou o sábado. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, tenha aí aprendido. Peço que você também deixe aí o seu comentário, deixe um like, se inscreve no nosso canal, não deixe de se inscrever e ativar as notificações para que você tenha acesso a todo o nosso conteúdo. Deus abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.